Diretamente aí, Zona Leste, é nós que tá, meu mano David aí na gravação, é nós que tá aí, molecote. É ravistoso, moleque charmoso, usando meu cachinho de ouro, esse maginho, uma hornete, no mó barato, no mó zuzu. É ravistoso, moleque do kit, do jeito que ela não resiste, a corrente que é da cartier, o pisante que é o kit, o Rolex do Bijamotado, pegando no toque do camado, minha marca tu sabe qual é, o bote antes da Paticone, o bote antes da Paticone, aí a música nova, tá ligado? É fica assim. Nós tá portando, tá sempre pegando de bandite, o R1, o que te liga no sonata, aí também na capitiva, pegando no kit do jeito que elas gostam, Tião de Santa Fé, e valas beberra mostra, apertando borracha, que é pra nós ficar sussu, o perfume da Armani, também tem o chantilly, e as novinhas quer gastar, e pega sacote, com whisky, marihuana, pra nós fumar e beber, beber o que até o dia amanhecer, porque a noite é uma criança e nós só faz o proceder, tá ligado, meu mano David? Se pegar você bota 100, as novinhas tá tudo gamada, as novinhas fica louca porque é meu sem-cilindrada, minha mão tá hornete, fica malando a portagem esse rally também rola, porque no peão nós tá de Santa Fé, no carro tá cheio de mulher, porque é os homens utiliza, aí muita mulher, tá do jeito que nós quer, tá do jeito que elas gostam, Tião de Santa Fé, e varas beberra mostra, é nóis.